Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, é um prazer estarmos reunidos nesta manhã de domingo, hoje, dia 21 de junho de 2020, reunidos mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical. Vejo que os irmãos já vão chegando, já vão acompanhando a nossa manhã de domingo, a nossa escola bíblica dominical. Hoje, dia 21 de junho de 2020, nós vamos estudar a lição de número 12, essa que é a penúltima lição do nosso trimestre. Já está conosco a irmã Rosângela Augusta. A paz do Senhor, irmã Rosângela, Deus te abençoe, em nome de Jesus. É uma alegria tê-la conosco nesta manhã. Quando os irmãos vão chegando, nós já vamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Meus irmãos, hoje nós estudaremos a lição de número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Algo muito importante para os nossos dias. Estaremos abordando a conduta do homem, da mulher de Deus em relação à sua família. Abda Miriam, Deus te abençoe em nome de Jesus. É um prazer tê-la conosco. Então vamos começar, irmãos. Marcione Silva, Deus te abençoe, a paz do Senhor. É uma alegria ter você conosco nesta manhã. Vamos começar, irmãos. Lição de número 12, 21 de junho de 2020. A conduta do crente em relação à família. O nosso texto áureo, ele está no livro de Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 31, onde a Bíblia nos diz o seguinte: Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois e serão dois numa só carne. Marciano está dizendo a paz do Senhor, irmão Marcione. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos dar uma olhadinha para esse textual. Olha, por isso, Efésios 5:31, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Célia Maria de Oliveira, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmã Célia está dizendo a paz do Senhor, Pai do Senhor, irmã Célia, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Meus irmãos, olha que interessante. Quando nós olhamos para Efésios 5:31, nós precisamos tomar por base, em duas palavras-chave nesse texto. Vinícius, quais são? Deixará e se unirá. Vinícius, como assim? Porque Efésios 5:31 nos diz assim: Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então, à luz do casamento bíblico, irmãos, nós precisamos, quando casamos, tomar duas atitudes baseadas nessas palavras. Quando nós olhamos para a palavra deixará, nós olhamos para o original. Irmã Gilca Maria Rocha Muniz, a paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra deixará no original, ela é iasbe no hebraico. O que significa iasbe, Vinícius? Deixar, soltar, afastar-se de. Então, quando Deus instrui o homem e a mulher para que deixe o seu pai e a sua mãe quando este se casar, Deus está dizendo assim: olha, você vai deixar, você vai soltar-se, você vai afastar-se do seu pai e da sua mãe. Vinícius, em qual sentido? No sentido emocional, no sentido financeiro e no sentido geográfico. Amém, irmãos? A irmã Gilca está dizendo a paz do Senhor com o pastor Vinícius e todos os irmãos ouvintes da escola dominical. Pode ser, irmã Gilca, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Então, a primeira atitude é deixará o homem a seu pai e sua mãe, iasbe.
vai se afastar, vai se soltar, vai deixar. No sentido financeiro, emocional e geográfico. Amém, irmãos? Vinícius, e qual a segunda atitude? E ele se unirá à sua mulher. Unirá no original é dabak. Dabak significa colar-se, grudar-se, permanecer junto, manter-se próximo. Então, à luz do casamento bíblico, eu vou tomar duas atitudes. Primeiro, iasbe, eu vou me soltar, eu vou me afastar, eu vou deixar o meu pai e a minha mãe, e eu vou dabak, eu vou me unir à minha mulher, eu vou me grudar, eu vou me colar, eu vou permanecer, eu vou me manter junto da minha esposa. Então, à luz do casamento bíblico, eu preciso fazer duas coisas: me afastar do meu pai e da minha mãe e me unir à minha esposa. Amém, irmãos? Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória dele. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa nesta lição. A família é a principal instituição planejada por Deus. Vinícius, o que é a família? A família é uma instituição que o próprio Deus planejou para nós em nome de Jesus. Irmãos, duas pessoas, elas podem estar juntas, mas somente através do casamento bíblico é dado o direito a duas pessoas de se aprofundarem na sua intimidade. Irmã Gil que está dizendo, a irmã Gica não, a Gisele Aparecida está conosco, Deus te abençoe em nome de Jesus, é uma alegria ter você conosco, Gisele. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler os textos de Efésios do capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 33, e continuaremos lendo Efésios do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 21 ao 33, e do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4, a Bíblia nos diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja sem mácula, gloriosa, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a nossa introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar
é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Glória a Deus, irmã Gilca está dizendo muito bonito esse estudo, glória a Deus, amém, irmã Gilca, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler Mateus, capítulo de número 19, vamos ler do versículo 4 ao versículo 6, pegue sua Bíblia, irmãos, compartilhe esse vídeo, convide mais pessoas para estar conosco. Mateus, do capítulo 19, versículo 4 ao 6, a Bíblia nos diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse: Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ou que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmão Alexandre Fernandes, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, do versículo 4 ao versículo 6, nós vemos e encontramos o fundamento bíblico para o casamento cristão. Vinícius, e quais são esses fundamentos? É o que a introdução está dizendo. O relacionamento é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Vamos ver isso, irmãos, em Mateus, capítulo 19, do versículo 4 ao 6? Amém? Olha para você ver. A Bíblia, quando Deus fala no versículo de número 5, Deus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte: portanto deixará o homem, no singular, a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, singular, dando a ideia que o projeto divino, ou nos instruindo que o projeto divino para o casamento, ele é monogâmico, entre um homem e uma mulher. E quando nós olhamos para o versículo de número 4, a Bíblia está dizendo assim: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, nos ensinando que o projeto divino para o casamento ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. E o que sair fora disso está fora do projeto divino para o homem. Irmão Alexandre Fernando está dizendo: Pai do Senhor, irmão Vinícius, amém. Deus te abençoe, irmão Alexandre. Está dizendo: Deus abençoe, amém. César Júnior, meu amigo, Deus te abençoe. Irmã Silvana Boaventura, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Então, primeiro, o casamento divino, ele é monogâmico, um homem e uma mulher. Jesus está dizendo, falando no singular. Segundo, ele é heterossexual, entre um macho e uma fêmea. O que sair disso está fora da vontade de Deus. Vinícius, e terceiro, ele é indissolúvel. Olha para você ver Mateus 19, versículo de número 6. O que Deus ajuntou não separa o homem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o próprio Deus vai dizer: eu odeio o divórcio. Diz o Senhor. Irmã Ana Paula, a paz do Senhor, é uma alegria tê-la conosco. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Irmãos, o casamento cristão, ele é indissolúvel. Parece que quando a gente olha para a família, irmãos, a família está perdendo o valor. Às vezes a gente olha para pessoas que se casam e por causa de picuinha, por causa de bobeira, estão se divorciando, estão largando tudo, irmãos. O casamento é um projeto divino para o homem e para a mulher de Deus. E na perspectiva do projeto de Deus, ele é monogâmico, um homem e uma mulher. Ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. E ele é indissolúvel. Renato de Assis, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmão Vinícius, mas eu estou com dificuldade no casamento. Eu não dou certo com a minha esposa não dá certo comigo, irmão.
irmão, pega a sua esposa, entra para dentro do seu quarto, dobra o seu joelho e comece a buscar a Deus, porque Deus é poderoso para te dar a solução. Glória a Deus. Tem muita gente achando muito fácil o divórcio. Tem muita gente achando fácil se divorciar. Mas eu tenho um conselho bíblico de Deus para a sua vida nesta noite, nesta manhã. Vai para a presença de Deus, dobra o teu joelho em oração, busque a face do Todo-Poderoso, porque Deus é poderoso para transformar a situação do seu lar. Mas entenda, na perspectiva divina, o casamento é indissolúvel, portanto não separe o homem, o que Deus ajuntou. Glória a Deus, aleluia. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Amém? Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. No modelo divino, os membros da família são iguais. Irmãos, diante de Deus nós somos todos iguais. Vinícius, onde está a diferença? A diferença está nos papéis. Como assim, Vinícius? Por exemplo, o homem, ele é o provedor da casa. Aqui eu sou responsável por prover as necessidades do lar. Vinícius, qual o papel da Rafaela? Qual o papel da esposa? Cuidar do lar, cuidar de mim, cuidar da Débora. Então, enquanto o homem tem a responsabilidade de prover o lar, de liderar a casa, de cuidar da família, Shirley Vieira, Deus te abençoe em nome de Jesus, a mulher tem o dever, o papel de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do esposo e de cuidar da família. Irmã Gilca está dizendo glória a Deus, aleluia. Tópico 1, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva-o ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Subtópico de número 1, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo. Irmãos, isso está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem, e o homem a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Irmã Gilca está dizendo, muito complexo esse ensino nos dias atuais, mas a verdade de Jesus para as nossas vidas. Amém, irmã Gilca? Deus continue te abençoando em nome de Jesus. A paz do Senhor, cooperador, irmão Wellington. Uma alegria ter você conosco. Irmãos, para que não se instaurasse o caos, para que não se instaurasse um caos na sociedade, na igreja, na família, Deus criou algo que nós conhecemos como submissão. Ambos estamos submissos. E quando nós olhamos para 1 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3, a Bíblia está dizendo assim: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem a cabeça da mulher. Vinícius, por que Deus criou isso? Por que Deus criou essa forma hierárquica? Por que Deus criou isso que nós conhecemos como submissão? Para que não se instaurasse o caos, para que tivéssemos organização. Amém, irmãos? Quando Deus está dizendo que o homem é a cabeça da mulher, Ele está dizendo que o homem tem o papel de liderar, de conduzir a sua casa, de conduzir a sua
família. Eu aprendi com o pastor Ronaldo que o homem é o sacerdote da sua casa, que a nossa primeira igreja é dentro de casa. E aqui dentro de casa, o sacerdote sou eu. Eu sou responsável pela minha esposa e pela minha filha e eu devo liderar o meu lar. Quem sabe você, irmão, que quer casar, quem sabe você, irmão, que já é casado, está ouvindo essa palavra, eu te aconselho a orar e a pedir ao Senhor que te instrua, que te dê sabedoria e orientação do Espírito Santo para que você possa conduzir o seu lar, para que você possa conduzir a sua família, porque isso é uma responsabilidade que Deus te deu. Vinícius, qual? De liderar o seu lar, de liderar a sua casa. Você é responsável pela sua esposa, você é responsável pelos seus filhos. Peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria para que você possa conduzir a sua família em nome de Jesus. E olha para você ver, irmãos, quando nós olhamos para a revista, o autor está dizendo o seguinte, olha, o relacionamento entre Cristo e a igreja é um modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, olha aqui, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja visando o seu absoluto bem-estar. Irmão, quando eu estou conduzindo a minha casa e quando eu estou conduzindo a minha família, eu preciso ter como modelo a forma que Cristo lidera a sua igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Vinícius, quando eu estou conduzindo a minha casa, quando eu estou conduzindo a minha família, qual deve ser o meu propósito? Eu preciso visar, eu preciso estar preocupado com o absoluto bem-estar da minha família. Duques Dantas, Deus te abençoe em nome de Jesus, irmãos. Você é o sacerdote da sua casa, irmão, homem, você é o sacerdote da sua família. Deus te deu a responsabilidade de liderar sua esposa e os seus filhos. Vinícius, como eu devo fazer isso? Eu devo fazer isso visando, preocupado com o absoluto bem-estar da minha família. Isso é uma responsabilidade que Deus te deu. Isso é algo que Deus colocou na sua mão e disse, olha, é responsabilidade sua. Eu preciso entender que eu sou o líder da minha casa e que a mim o Senhor me confiou esse lar. Por isso eu preciso pedir a Deus que me dê sabedoria e discernimento para conduzir a minha casa com sabedoria, em nome de Jesus. Irmão Duques Dantas está dizendo a paz do Senhor, palavra abençoada, glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Duques, uma alegria ter o Senhor conosco. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito. Vamos ler João capítulo 13, versículos de número 34 e 35. João capítulo 13, versículo de número 34 e 35, a Bíblia nos diz assim: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. José Nilson, Deus te abençoe. Cidinha Gleice está dizendo glória a Deus, Deus é maravilhoso, amém, louvado seja Deus. Irmã Mafalda Pereira, a paz do Senhor, Deus continue abençoando a senhora. Presbítero irmão Gaspar, Joel e toda a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, o movimento feminista neomarxista, ele tem esse viés ideológico. Ele enxerga esse modelo cristão de família como um sistema opressor do homem para a mulher, quando na verdade não é isso. Nós entendemos que Deus, quando institui a família, para o Senhor todos são iguais, mas cada um tem um papel diferente.
O homem tem o papel de conduzir, de liderar a casa, a família, de cuidar da esposa, dos filhos e ser o provedor da casa, enquanto a mulher tem o papel, o dever de cuidar do esposo, dos filhos e de cuidar da casa. Irmão Vinícius, como que funciona isso? Irmãos, quando nós olhamos à luz da Bíblia, quando nós olhamos para João 13:35, quando João está dizendo: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, se o amor for a base da nossa família, o homem não... Se o homem agir com amor para com a sua esposa não terá dificuldade em ser submissa a ele com amor. Geralda Pereira, Deus te abençoe. Mafalda Pereira está dizendo: o Senhor tem cuidado de nós, Deus é fiel. Amém, irmã Mafalda. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Irmãos, se o esposo lidera a sua família com amor, a sua esposa não vai ter dificuldade de ser submissa ao seu marido. Aleluia. Irmãos, quando o marido ele tem por objetivo a felicidade da esposa, e quando a esposa tem por objetivo a felicidade do marido, o marido não tem problema em liderar, nem muito menos a sua esposa tem problema ao ser submissa. Vinícius, por quê? Porque ambos buscam o bem-estar um do outro. Irmão, você precisa entender isso. Irmã, você precisa entender isso. O irmão precisa estar preocupado com o bem-estar, com a felicidade da esposa, e a irmã precisa estar preocupada com a felicidade e com o bem-estar do marido. Se ambos fizerem isso, o marido não tem problema em liderar a sua casa, e nem a esposa vai ter problema em ser submissa e cuidar da sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Isso implica a prática do sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Irmão Vinícius, o que é um amor altruísta? Um amor altruísta é quando eu penso no outro antes de pensar em mim mesmo. Foi assim que Jesus nos amou. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, Paulo está dizendo assim: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Irmãos, o casamento bíblico deve estar pautado no amor ágapo, o amor altruísta. Vinícius, o que é o amor altruísta? Eu penso no outro antes de pensar em mim mesmo. No meu caso, eu penso no bem-estar e na alegria da Rafaela antes de pensar no meu. A irmã Gilca está dizendo: isso é muito lindo e gratificante com o pastor Vinícius. Amém, irmã Gilca, glória a Deus. E da mesma forma, a Rafaela, se ela agir comigo com amor altruísta, ela pensa em mim antes de pensar nela. Irmãos, assim deve ser o nosso casamento. Eu preciso pensar na minha esposa antes de pensar em mim, e a minha esposa deve pensar em mim antes de pensar nela. Pastor João Antonino, Deus continue abençoando o senhor em nome de Jesus de uma forma especial. Glória a Deus. Aleluia. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Deste modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Pastor João está dizendo: Pai do seu presbítero, irmão Vinícius, Pai do seu pastor João, Deus continue abençoando o senhor e a irmã Margarida, em nome de Jesus. Irmãos, quando Paulo vai escrever
sobre o amor de Cristo para com a igreja e o amor do marido com a esposa, ele poderia ter usado várias palavras para descrever amor no grego, mas ele vai usar o amor ágape. Vinícius, o que é o amor ágape? O que ele significa neste contexto? O amor ágape é um amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada. Irmão, quando eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, a minha maior preocupação é com o seu bem-estar. Glória a Deus. Homem, irmão, varão, você precisa entender isso, você precisa se preocupar com o bem-estar da sua esposa. Amém, irmãos? Glória a Deus, esposa. Você precisa se preocupar com o bem-estar do seu marido. Glória a Deus. Irmã Ana Paula está dizendo glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, tem muito casamento começando e acabando por causa de nada. Vinícius, por quê? Porque eu penso em mim em primeiro lugar, é eu e eu. Quando na verdade não é assim que a palavra nos ensina. Quando na verdade não é assim que a Bíblia nos orienta. Vinícius, como eu devo fazer? Eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu preciso me preocupar com o seu bem-estar. Eu preciso trabalhar para isso. Nós vivemos numa sociedade egoísta, irmãos, onde eu estou no centro de tudo. Mas nós precisamos entender que no casamento, primeiro, eu procuro e me preocupo com o bem-estar da Rafaela. E a Rafaela primeiro preocupa com o meu bem-estar. E se eu faço isso e ela faz também, nós vamos viver uma vida abençoada. No centro do casamento bíblico, debaixo das benesses do Senhor, debaixo das bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Vamos para o subtópico de número 3. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Como Alexandre está dizendo, o amor ágape é o amor de Deus pelo mundo. Amém. Glória a Deus. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. A Bíblia está dizendo, olha, a sua esposa é parte de você. Se eu amo a minha esposa, é porque eu amo a mim mesmo. Por quê? Porque nós somos uma só carne. Glória a Deus. Olha aqui, é o que está dizendo no versículo 31 de Efésios 5. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, se eu amo a minha esposa, eu amo a mim mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Efésios 5:29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. A irmã Célia está dizendo amém, louvado seja Deus, amém. Irmãos, do mesmo modo que eu me preocupo comigo, que eu olho para mim, que eu vejo as minhas necessidades, Paulo está dizendo assim, você tem que preocupar com a sua esposa. Você tem que atentar para as necessidades dela. Amém? Irmãos, esses dias eu ouvi um negócio que eu fiquei chateado. Eu fiquei angustiado com aquele negócio. De um marido e de uma mulher, de casamento cristão, onde o homem pega todo o dinheiro da esposa e sequer deixa ela comprar coisas da sua necessidade pessoal. Eu fiquei pensando, meu Deus, tem misericórdia, irmão, não é assim. Irmão, assim como você preocupa com as suas necessidades, você precisa se preocupar com as necessidades da sua mulher. Vinícius, em qual sentido? Sentido emocional, sentido material, sentido espiritual. Você tem que se preocupar com a sua esposa, irmão. Você é o cabeça da sua casa.
Você é o sacerdote do seu lar. Você precisa liderar e cuidar da sua família. É responsabilidade sua. Você precisa entender que Deus colocou essa responsabilidade na sua mão e você precisa se preocupar com a sua esposa no sentido emocional, no sentido material e no sentido espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o líder da sua família. Deus te deu essa responsabilidade. Vinícius, eu casei novo, então trate de orar e pedir a Deus para te orientar, para te dar sabedoria, para te dar graça, para te dar entendimento, para você conduzir o seu lar, porque tenha você a idade que você tiver. Você é responsável pela sua casa. Um dia eu disse para o pastor Aramis, eu quero casar, mas eu estou novo. Ele olhou para mim e disse, Vinícius, homem é homem, com 17, com 18, com 19, se for para não prestar, começa a não prestar daí, mas se tiver responsabilidade, é homem. Deus abençoe, irmão, casei com 19 anos, passei muita dificuldade, passei mesmo, irmão, muita falta de maturidade, mas sempre orando e pedindo a Deus, Senhor, me dá graça, porque eu preciso cuidar da minha esposa. Me dá graça, Senhor, porque eu preciso cuidar da minha filha. Me dá sabedoria, irmão. Pede a Deus para te dar discernimento, para você conduzir o seu lar. Era o que o pastor Ronaldo estava dizendo essa semana, irmão. Que live do pastor Ronaldo, acho que na terça-feira. Todas foram boas, mas a de terça entrou para a história, irmão. O pastor Ronaldo estava falando sobre a responsabilidade do marido e a responsabilidade da mulher. Irmão, a partir do momento que você casa, você precisa entender que a responsabilidade do bem-estar da sua esposa e dos seus filhos é seu. Você precisa se preocupar com a sua esposa no sentido espiritual, material e emocional. Glória a Deus. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Em ações de cuidado, não se limita apenas às provisões materiais, não. Igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras coisas. Irmão, você tem honrado a sua esposa? Glória a Deus. Você tem honrado a mulher que Deus te deu? Glória a Deus. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Irmãos, olha isso aqui. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, tanto na frente dos outros quanto sozinho em casa. Eu conheço uma história que uma vez uma criança estava rodeada com mais pessoas, ele disse, Márcia de Souza, Deus te abençoe, é um prazer tê-la conosco, Deus abençoe a senhora, tio Holmes e toda a sua família em nome de Jesus. E aquela criança disse assim, eu queria morar na igreja. E alguém disse para ela, por quê? Ah, porque aqui na igreja o meu pai é carinhoso, porque aqui na igreja o meu pai é uma bênção, mas lá em casa o meu pai trata mal a minha mãe, o meu pai trata mal a mim e aos meus irmãos. Por isso eu queria morar, eu queria viver na igreja, porque aqui na igreja meu pai é um, lá em casa meu pai é outro. O coautor da revista está dizendo que o amor, ele deve ser sincero, tanto em público quanto em particular. Irmãos, eu preciso tratar bem a minha esposa. Eu preciso cuidar bem da minha esposa, não só na igreja, não só na frente dos outros. Eu preciso fazer isso aqui dentro de casa. Amém, irmãos? Eu preciso me preocupar com isso. Às vezes eu sou uma coisa na frente das pessoas e sou outra coisa dentro de casa. O autor da revista está dizendo, não, você precisa cuidar dela com amor, com carinho, na frente dos outros, mas você precisa cuidar dela com carinho dentro de casa. Você precisa respeitar a sua esposa também dentro do seu lar. Assim como você é na igreja, assim como você é diante das pessoas, você precisa ser dentro do seu lar, em nome
de Jesus. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro amor altruísta. Eu preciso pensar nela antes de pensar em mim. Vamos ler Colossenses 3:19. Abre a sua Bíblia em Colossenses 3:19. A Bíblia nos diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Amém. Glória a Deus. Tópico 2. A conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Neste ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Subtópico de número 1. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros, no temor do Senhor. Capítulo 5, versículo 21 do livro de Efésios. Vinícius, como eu consigo, ou para com quem eu preciso ser submisso? Para com aqueles que Deus exerceu liderança sobre mim, desde que seja no temor do Senhor. Eu não preciso obedecer a alguém tirano, mas a alguém que Deus colocou sobre a minha vida para me liderar, e a este Deus deu autoridade. Eu preciso entender o princípio divino da submissão. Deus delegou autoridade sobre ele, e assim, no temor do Senhor, eu lhe devo submissão. E isto é um princípio divino para que não se instaure o caos, para que sejam as coisas organizadas. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, capítulo 5, versículo 22, do livro de Efésios, dos filhos aos seus pais, capítulo 6, versículo 1, e dos servos aos seus senhores. Glória a Deus. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso não há nada depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível do relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Eita, palavra poderosa, muito forte essa palavra. Glória a Deus, aleluia, está dizendo a irmã Gilke. Irmão, o que o autor da revista está nos dizendo é o seguinte: muito diferente do que diz o movimento feminista neomarxista, não há nada de depreciativo na submissão de uma esposa para com o seu marido. Por quê? Porque à luz do casamento bíblico cristão, o esposo lidera com amor, com respeito. Amém, irmãos? E é como eu disse no começo, se eu amo a minha esposa e procuro a sua felicidade, se a minha esposa me ama e procura a minha felicidade, eu não tenho dificuldade em liderar a minha casa, em prover a minha família, e nem a minha esposa tem dificuldade em me ser submissa. Amém? José Caetano Santos está dizendo glória a Deus, é verdade. Irmãos, olha para você ver que interessante. Efésios fala de submissão das esposas aos maridos, dos filhos aos pais, e dos servos, ou na época escravo, aos seus senhores. Quando nós olhamos para o tempo, ou para a cultura em que esse texto foi escrito, nós vamos entender que uma criança estava debaixo da submissão do pai, da autoridade do pai, enquanto estivesse debaixo da sua tutela, crescendo, virando adulto, este saía debaixo da submissão do pai e ia cuidar da sua família. Um escravo estava debaixo da submissão do seu senhor, até que esse fosse livre. Mas Vinícius, e a esposa?
A esposa está debaixo da submissão do marido enquanto o marido viver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Tem muita gente que acha difícil. Tem muita gente que olha para essa questão e diz: Vinícius, isso é complicado. Não, irmãos. Desde que eu lidere o meu lar e cuide da minha família com amor, a minha família não vai ter dificuldade nenhuma em me ser submissa. Mas eu quero deixar um conselho para jovens que estão vendo esta live. Assim como o pastor Ronaldo disse na terça-feira, eu digo hoje: toma cuidado na hora de escolher alguém para casar. Não faz isso sem orar. Não faz isso sem buscar a aprovação divina. Não faz isso sem buscar a vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque o casamento, na perspectiva divina, ele é indissolúvel. Casei, tenho que ficar casado. É para o resto da vida. O que Deus uniu, não separe o homem. Moça, olha para esse rapaz. Tenha cuidado na hora de escolher alguém para passar o resto da vida. Algo que a gente precisa ter entendimento e perspectiva na hora de casar. Eu preciso entender que eu vou casar com essa pessoa e vou passar o resto da minha vida com ela. Rapaz, olha para essa moça. Você precisa entender que você vai casar com ela e vai passar o resto da sua vida com ela. Ela vai ser sua esposa para o resto da vida, irmão Vinícius. Aonde eu vejo ou aonde eu devo ver que eu não sou compatível? No namoro. Aí eu não caso. Mas depois de casar, falar que é incompatível, irmão, à luz da Bíblia não. O casamento é indissolúvel. Eu preciso orar antes de casar. Eu preciso buscar a Deus antes de ir para o matrimônio. Jovem, vê como essa moça é dentro de casa. Vê se ela ajuda a mãe. Vê como que ela é com a família. Moça, olha para esse rapaz. Olha como ele trata os pais. Se ele trabalha. Amém? Glória a Deus. Porque depois que casa, irmão, aí vem a dificuldade. Aí vem a luta. Mas aí é tarde demais. A hora de você ver que você não é compatível é antes do casamento. Então dobre o seu joelho e comece a buscar a Deus, porque Deus é poderoso para aprovar ou desaprovar e te dar livramento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque, irmãos, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Não há tanta dificuldade, ou não há dificuldade em uma esposa ser submissa a um marido que cuida dela com amor, que pensa nela antes de pensar em si mesma. E não há dificuldade para o marido de cuidar da família diante de uma esposa que pensa nele antes de pensar nela, que cuida da casa, que cuida do marido com amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Subtópico 2, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3 e 28. Gálatas 3 e versículo 28, a Bíblia nos diz assim: nisto não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Glória a Deus. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Vamos ler João, capítulo de número 4, versículo de número 9 e versículo de número 10. A Bíblia nos diz assim: disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria
água viva. Irmãos, aqui a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele está na província dos samaritanos, ele está entrando na região dos samaritanos. E como nós sabemos, samaritanos e judeus não se encontravam, não tinham comunhão, não tinha relacionamento. E naquela época, algo que não podia acontecer era um diálogo entre um homem e uma mulher sozinhos. Homens não conversavam com a mulher, com as mulheres. Isso era algo proibido. Isso era algo que o costume não permitia. Gabriela Mota, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas quando Jesus para naquele poço, a Bíblia vai nos dizer que ali tem uma mulher samaritana, quebrando vários paradigmas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus começa com ela um diálogo. Jesus começa com ela uma conversa. Glória a Deus. Quebrando vários paradigmas. Primeiro, ela era samaritana. Jesus era judeu. E quando Jesus começa a conversar com ela, Jesus está quebrando este paradigma, está dizendo, olha, glória a Deus. Nem judeu, nem samaritano. Nós precisamos entender, irmãos, que na presença de Deus não há esse tipo de coisa. Segundo paradigma que Jesus quebra. Jesus conversa com uma mulher. Primeiro, Jesus conversa com uma mulher. E segundo, uma mulher samaritana. E olha que interessante, irmãos, um judeu jamais conversaria com uma mulher e um judeu jamais conversaria com um samaritano, mas Jesus quebra vários paradigmas, começa um diálogo com ela, e quando nós vamos entender no final desse diálogo, o Senhor Jesus começa a fazer uma transformação na vida desta mulher. Ela que começa este diálogo com uma vida toda bagunçada e vai terminar este diálogo convidando toda uma aldeia para ouvir a palavra de Deus. Irmão Vinícius, o que você está querendo me dizer? Jesus, ele deu uma atenção especial no seu ministério às mulheres. Ele subiu a sua posição diante da sociedade. Jesus deu a elas uma posição de dignidade. As mulheres eram inferiorizadas. Jesus vem no seu ministério e diz nada disso. Todos somos um diante de Deus. Portanto, a mulher cristã desfruta da plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Subtópico 3. A reverência devida ao seu marido. Glória a Deus. Reverência devida ao seu marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Eu preciso pensar nela antes de pensar em mim. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Irmãos, quando eu tenho um amor altruísta pela minha esposa, quando eu penso nela antes de pensar em mim, isso a capacita a ser recíproca comigo, a pensar em mim antes de pensar nela. Isso facilita, ou isso faz com que seja mais natural que a esposa seja submissa ao seu marido. Quando se tem um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, é fácil para a esposa ser submissa ao marido como ao Senhor. Eu vou dizer isso de novo. Quando se tem um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, é fácil para a esposa ser submissa ao marido como ao Senhor. Gabriela Mota está dizendo amém, amém. Irmã Gilca está dizendo louvado seja Deus. O homem que assim porta, coopera para que a esposa o reverencie. Esta reverência consiste em estima e respeito para com seu marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura
Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Eu quero ler com você, irmãos, Gênesis, capítulo de número 2 e versículo de número 18. Olha o que a Bíblia diz. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Irmãos, qual o propósito de Deus em fazer uma esposa, em fazer uma mulher por homem? O propósito de Deus é que a esposa fosse para o homem uma adjuntora, uma ajudadora. Irmã, você precisa entender uma coisa: você não tem que trabalhar contra o seu marido, você tem que trabalhar com o seu marido. Você não veio para diminuir, você veio para somar. Irmão, tem muita mulher que em vez de ajudar atrapalha. Daniel, Gabriel, Deus te abençoe em nome de Jesus. O pastor Ronaldo diz algo que eu fico pensando: tem muito homem que não vai ser obreiro por causa da sua esposa. Irmã, você precisa entender que você é uma adjuntora, você é uma ajudadora, você precisa ajudar o seu marido. Você precisa trabalhar com o seu marido, você precisa pelejar com o seu marido. E, irmão, a sua esposa não é uma escrava, a sua esposa não é uma empregada, a sua esposa não é alguém que Deus deu para satisfazer só as suas necessidades, não. Ela é a sua ajudadora. Honre ela, trate ela com respeito. Deus te deu ela para trabalhar com você, para te ajudar, para ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Então, irmãs, Deus te deu para o seu marido, para você ser uma ajudadora, para você ser uma adjuntora. Irmão Vinícius, como que eu devo fazer? Você tem que trabalhar junto, você tem que orar junto, você tem que ter no seu coração o desejo de ajudar o seu marido para que ele cresça. Porque se o seu marido cresce, você cresce. Se o seu marido ganha dinheiro, você ganha dinheiro. Se o seu marido está feliz, você também vai estar feliz. Se o seu marido está bem, a casa vai estar bem. Irmã, você é uma adjuntora, você é uma ajudadora. Você precisa entender. Agora eu falo com irmãs que são esposas de obreiro. Vocês fazem parte do ministério do vosso marido. Ajudem-nos, trabalhem com ele, em nome de Jesus. Seja uma bênção, não seja algo que cause tristeza e dor, em nome de Jesus. Irmão, a sua esposa não é sua empregada não, irmão. A sua esposa não é escrava não. Trate ela com respeito, honre ela. Ela é a companheira que Deus lhe deu para trabalhar com você, para te ajudar. Vocês vão adquirir uma vida juntos, construir uma vida juntos. Trabalhem juntos, construam uma vida, uma família, em nome de Jesus. Pastor Ivan Barreto vai dizer que uma família é algo que demanda de uma construção que leva tempo e esforço. Irmão, irmã, se esforcem para construir um lar, para construir uma família, em nome de Jesus. Eliana Lopes está dizendo: oh glória, glória a Deus, aleluia. Irmão, eu vou sair daqui agora, eu vou para frente, mas deixa eu dizer uma coisa que Deus está colocando no meu coração. Às vezes, Deus coloca um projeto no coração do marido, no coração do homem, do líder da casa. E em vez da esposa ajudar, em vez da esposa trabalhar junto, não. Ela vai depreciar
aquilo que Deus deu ao marido. Ela vai dificultar aquilo que Deus deu para o marido. Irmã, você precisa entender, o projeto de Deus não é só para o seu marido, te envolve também, em nome de Jesus. Você faz parte desse projeto, você tem responsabilidade nesse projeto. Deus te fez para ser uma adjuntora, uma ajudadora. Que palavra abençoada por Deus, que isso do bom para todos os casais. Amém, glória a Deus, irmã Gilca. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para terminar. Perdão, irmãos, me perdoe. Deixa eu dizer uma coisa para terminar esse assunto. Pastor Cláudio Duarte não tem costume de ouvir. Não tem, irmãos, não ouço com frequência. Mas esses dias eu ouvi pastor Cláudio Duarte dizendo uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: tem muito homem construindo um império com uma guerreira, porém está querendo desfrutar deste império ao lado de uma aventureira. Tem muito irmão construindo um império ao lado da sua esposa, mas quando chega na meia-idade, tem muito homem querendo largar a esposa com quem construiu a vida e desfrutar desses bens ao lado de uma mulher mais nova, irmãos. Isso é antibíblico. Não faça isso, isso vai atrair maldição para a sua vida. Honre a sua esposa. Honre quem construiu a vida inteira do seu lado. Honre quem te ajudou. Honre a sua esposa em nome de Jesus. A Bíblia nos diz assim: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Oh, glória a Deus, Vinícius, por quê? Porque tem muita gente que casa com uma moça nova, que trabalha a vida inteira, que luta a vida inteira, no final da vida quer trocar por uma da metade da idade. Irmão, está errado. Isso não agrada a Deus. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aleluia, você não é mais moço, mas te alegra com ela agora, em nome de Jesus. Desfruta a vida com ela, vai viver com ela, vai cuidar dela, vai ser feliz com ela, em nome de Jesus. Sônia Lúcia, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ela é a esposa que Deus te deu, a adjuntora que Deus te deu. Irmão Vinícius, mas está difícil, então dobra o teu joelho, vai buscar a Deus em oração, porque Deus é poderoso para mudar a situação do seu lar. Ore junto, busque a Deus junto. Irmão Vinícius, está difícil, então vai para a presença de Deus orar, irmão, em nome de Jesus, que Deus vai te ajudar a passar por esse período difícil. Casamento divino é insolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Palavra divina. Obrigado a Deus pelo ensinamento glorioso. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos aqui para o último tópico. A conduta do crente como filho. Subtópico de número 1 e nós já vamos terminando. Deixa eu ver o horário, irmãos. Já são 10 horas. Mas nós vamos aqui rapidinho, irmãos, para a gente fazer de tudo para terminar dentro do horário. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e de admoestação do Senhor. Capítulo 6, versículo 4, parte B. A palavra doutrina ou disciplina do grego, paideia, significa orientação, treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação do grego, noutésia, quer dizer instrução, advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios desta educação estão na palavra de Deus. Irmão, o que Paulo está me orientando? Que eu preciso criar os meus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. É responsabilidade minha e não da professora da escola. É responsabilidade minha. Irmão Vinícius, criar os meus filhos na doutrina e admoestação do Senhor cabe a mim, irmãos.
ensinar a Débora, corrigir a Débora. Eu preciso ensiná-la na doutrina, na admoestação do Senhor. O autor da revista está dizendo que isso significa que você deve orientar, treinar o seu filho para o desenvolvimento do caráter, para a pronta obediência das normas. Isso cabe a mim. Eu preciso instruir, advertir o meu filho sobre a distinção entre o bem e o mal. Irmãos, quem ensina para Débora o que é certo e o que é errado é eu, a Rafaela. Quem ensina para Débora o que é bom e o que é errado sou eu. É a Rafaela, é responsabilidade minha. Olha o que vai dizer Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se apartará dele ou não se desviará dele. Olha que interessante. Salomão está dizendo: ensina ao menino no caminho em que deve andar e não o caminho. Porque se o texto dissesse: ensina ao menino o caminho que ele deve andar, o caminho, eu ensinaria o caminho para o meu filho, para minha filha no caso. E eu diria para Débora: olha, o caminho é esse. Faz isso, faz assim, faz assado. Amém? Mas Salomão está dizendo isso não. Salomão está dizendo assim: ensina ao menino no caminho em que deve andar. Quando Salomão está dizendo ensina o menino no caminho, Salomão está dizendo assim: você não vai ensinar só com palavras. Você vai pegar na mão e vai andar com ele. Você vai junto, vai andar junto. Você não vai ensinar o caminho, você vai ensinar no caminho. Você vai pegar ele pela mão e vai andar junto, vai dar exemplo, vai mostrar para o seu filho com a sua vida e com as suas palavras como ele tem que fazer, como ele tem que agir. Uma vez eu escutei um negócio, eu nunca esqueci. Uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. Não adianta nada você falar com seu filho se você faz diferente. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi. Os seus filhos não vão fazer o que vocês falam para eles fazer. Os seus filhos vão fazer aquilo que eles te veem fazendo. Guarde isso no seu coração. Seus filhos não vão fazer o que vocês dizem para ele fazer. Os seus filhos vão fazer aquilo que eles te veem fazendo. Guarde isso. Uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. Ensina o menino no caminho. Pega na mão dele e diga: meu filho, a gente vai junto, em nome de Jesus. E Marcela está dizendo: concordo com o irmão. Casamento tem que ser na alegria, na tristeza, na doença, até que a morte o separe. Casamento não é brincar de casinha, casamento é coisa séria. Verdade, Marcélia? Isso é uma grande verdade. Irmã Gilca está dizendo: glória a Deus, que bom, irmã Célia. Isso é a verdade. Gilca Maria da Rocha Muniz respondendo para a irmã Célia: amém. Glória a Deus. Por outro lado, os filhos não devem abusar. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo. Não é sem rigor, irmãos. É sem rigor excessivo, mas tem que ter rigor. Amém? Ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Pede a Deus para te dar sabedoria, para você instruir, para você cuidar dos seus filhos, em nome de Jesus. Subtópico 2. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Glória a Deus. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais.
Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento do Êxodo 20:12, lá da Torá, dos 10 mandamentos. Honra a teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar, duas coisas diferentes, a seus pais. Logo, o que é obedecer, Vinícius? Obedecer significa cumprir o que era ordenado. Ponto. E honrar? Honrar envolve amor, irmãos. Honrar envolve respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência quer seguir, obedecer o que me é ordenado. A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. Ponto. E a honra? A honra é um dever para a vida toda. Filho, filha, honre seu pai, honre a sua mãe. E a Bíblia vai dizer, no temor do Senhor. Não tem como você obedecer um pai tirano, honrar um pai tirano, que manda você fazer coisas que não agradam a Deus. Mas se o seu pai te criou, te admoestou no temor do Senhor, se o seu pai e a sua mãe, aleluia, zelou de você, cuidou de você, honre-o em nome de Jesus. Por quanto tempo, Vinícius? Enquanto ele tiver vida. Honre seu pai, honre a sua mãe. Vinícius, por quê? Para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. É o que nós vamos ver no mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e para que vivas muitos dias sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrar os seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. O que o texto está dizendo, que a Torá vai dizer e o Novo Testamento vai dizer o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe. E aqui vem uma dupla promessa: para que te vá bem. Filho que honra pai e mãe, ele vai bem, ele vive bem, ele prospera, ele cresce. Para que te vá bem e prolonguem-se os teus dias sobre a terra, ou viva muito tempo sobre a terra. Irmão, você quer ir bem e quer viver muito tempo? Honra seu pai e a sua mãe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero terminar aqui, vou terminar agora falando duas coisas. Eu quero ler uma frase de Spurgeon, um texto de Spurgeon. Quando o lar é regido, é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem em nossa casa e eles se sentirão à vontade. Quando o lar é regido pela palavra de Deus, podemos convidar os anjos ou convidar anjos para se hospedarem em nossa casa e eles se sentirão à vontade, é o que diz Charles Spurgeon. Em outras palavras, Charles Spurgeon está dizendo: se o seu lar for regido pela palavra de Deus, ele vai ser um pedaço do céu, ou ele vai ser parecido com o céu. Amém? Deixa para terminar, irmãos, eu ler um salmo. Salmo de número 128. Eu vou ler, orar e encerrar. Peço sua paciência, um minutinho em nome de Jesus. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmã Gilca está dizendo glória a Deus, irmã Ana Paula está dizendo amém, irmã Gilca dizendo amém. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, querido e maravilhoso Senhor que estás nos céus, quero louvar ao Senhor por esta manhã gloriosa na tua presença. Sentimos a tua graça, sentimos a tua presença. Louvamos ao Senhor por este estudo, pela inspiração e direção do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada irmão que esteve comigo nesta manhã, que acordou nesta manhã de domingo para participar dessa escola dominical. Dê eles a tua bênção, a tua graça. Abençoa aqueles que ainda vão ouvir essa escola, Senhor, ao longo desses dias. Dê a tua graça, dê a tua bênção em nome de Jesus. Senhor, agora eu quero orar pela minha família, pela família dos irmãos e suplicar ao Senhor. Meu Deus, nos dê graça, nos dê sabedoria, para que possamos regimentar, para que possamos, em o nome de Jesus, cuidar da nossa família de acordo com a tua palavra. Me ajude, Senhor, a cuidar do meu lar, a liderar a minha casa. Dê a mim e aos irmãos que me ouvem neste momento sabedoria e graça para conduzir o seu lar, em nome de Jesus, debaixo do temor do Senhor. Senhor, abençoa minha esposa, irmã Rafaela, bem como as esposas dos irmãos que ouvem esta live. Senhor, dê elas graça e sabedoria para cuidarem dos seus maridos, dos seus filhos, para cuidarem da sua casa, para que sejam adjuntoras, para que sejam ajudadoras, em nome de Jesus, Pai. Toma também em tuas mãos os nossos filhos, em nome de Jesus. Dê-nos graça e sabedoria para conduzi-los no temor do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa o nosso lar, Senhor. Eu oro por cada família representada nesta manhã. Dê a tua proteção, dê a tua graça, dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Gilca está dizendo amém. Irmã Célia está dizendo amém, irmãos. 6h30 da noite, pastor Ronaldo vai estar aqui mais uma vez num grande culto no lar. Convide alguém, compartilhe esse vídeo, irmãos, para que alguém possa assisti-lo. Em nome de Jesus, compartilhe aí do seu telefone. E às 6h30, pastor Ronaldo, num grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus.